Olá, está começando mais um Conexões, que hoje vai discutir o trabalho escravo no Brasil e também em Goiás. Eu sou a Camila Maia, apresentadora do programa, fico com você até o final desse Conexões e vou me apresentar. Sou uma mulher cis, de pele clara, com cabelos escuros na altura dos ombros, olhos também escuros. Estou vestindo uma roupa preta e sentada na redação da TV UFG. Atrás de mim, alguns computadores e mesas. Quem faz a interpretação para Libras nesse bloco é o Weber Flávio. E o Weber se descreve como um homem de pele clara, com poucos cabelos castanhos, barba cheia e que usa óculos. Olá, Weber, muito obrigada pela sua presença. Seja bem-vindo novamente ao Conexões. Bom, antes da gente começar a nossa discussão, conto para você os canais em que você pode conferir a programação da TV UFG. Dá para assistir pela televisão, no canal 15.1 do Sinal Aberto, no 21 da NET Goiânia, e também pela internet. Só entrar no site da TV UFG, no YouTube, onde a transmissão é ao vivo e simultânea, e também no aplicativo da TV UFG, que você baixa gratuitamente em celulares com modelo Android. Bom, e agora vamos falar um pouco do nosso tema e também dos nossos entrevistados de hoje. A lista suja do trabalho escravo foi atualizada na última quarta-feira pelo Ministério do Trabalho e Emprego. E ela passou a incluir 289 empregadores que submeteram pessoas a condições análogas à escravidão. Nessa última lista, foram acrescentados 132 novos nomes ao documento, que é divulgado 2 vezes ao ano. Isso representa a maior atualização registrada desde 2017. E é por isso que nós vamos falar mais sobre trabalho análogo à escravidão, ou trabalho escravo, de uma forma mais simples, né? Para que a gente possa entender as raízes desse problema, como que a justiça tem feito para combatê-lo, quais são as vítimas, né, principais desse tipo de ação. E para falar sobre isso, a gente trouxe 2 entrevistados hoje. A primeira delas é a Rosana Padovani, que é juíza do trabalho. Olá, Rosana, muito obrigada pela sua presença. É uma honra poder contar com a senhora aqui. Olá a todos, o prazer é todo meu de estar aqui, gostaria de cumprimentar a todos, o doutor Xavier Plassati também, e eu sou uma pessoa branca, uma mulher branca, de cabelos claros, um pouco abaixo do ombro, olhos claros, e vou tentar passar para vocês algumas notícias de trabalho escravo, né? Lamentavelmente no século XXI. E nosso outro entrevistado é o Xavier Plassat, que é coordenador nacional da Comissão Pastoral da Terra. Espero ter falado o nome mais correto possível. Muito prazer, Xavier. Obrigada também pela sua presença. Xavier, o seu áudio está desligado, a gente não consegue te escutar. Boa tarde, desculpa, é um prazer enorme estar com vocês e conhecer duas mulheres envolvidas, engajadas nessa causa. Eu sou um homem branco com um sotaque fácil de detectar, porque eu sou, na verdade, imigrante no Brasil, onde eu estou há 35 anos, trabalhando com a Comissão Pastoral da Terra. Eu não sou coordenador nacional, não somente da campanha nacional da CPT contra o trabalho escravo, eu falo a partir do Tocantins, né, que já foi Goiás, no norte do estado do Tocantins. Eu estou, bom, tenho um porte já um pouco de uma pessoa com certos anos, né, cabelo branco, olhos azuis e pele branca. Eu visto uma camiseta vermelha, que representa, inclusive, o símbolo da nossa campanha, abra o olho para não virar escravo. Então, só corrigindo, você é o coordenador da campanha contra o trabalho escravo promovida pela Comissão Pastoral da Terra, né? Exatamente. Tá certo. Perdão aí pelo errinho. A gente vai tentar corrigir aqui também no caractere, mas antes disso, já vou começar com informações mais preliminares, com um pouco de informação mesmo para quem não compreende muito do assunto. Queria que a gente explicasse o que significa trabalho análogo à escravidão. O que hoje em dia caracteriza esse tipo de ação criminosa. Vou começar com a Rosana e depois passo a palavra também para o Xavier. A condição análoga a escravo, né? A gente hoje está discutindo muito isso,
principalmente no estado de Goiás, pois recentemente, agora no mês de março, houve, vamos dizer, a libertação, né, de 212 trabalhadores em Minas e aqui em Goiás, né, em Tumbiara, Edéia e Cachoeira Dourada. E o que os responsáveis pela fiscalização, que seriam os auditores, Ministério Público do Trabalho e também a Polícia Federal conseguiram ver, né? Os alojamentos, eles cobravam dos alojamentos. Os alojamentos eram em péssimas condições de sobrevivência, eles tinham goteira, os colchões, quem queria dormir no colchão tinha que pagar pelo colchão. Se o trabalhador se recusasse, ele podia dormir no chão, em cima de um pano e de um papelão. As comidas fornecidas eram muito ruins, era arroz, uma salsicha ou qualquer outra carne, mas que não dá condições dignas, né? E tudo isso foi feito, são trabalhadores que atuavam na cana-de-açúcar. E um detalhe que eu gostaria de chamar a atenção nessa última ação que houve, é que todos esses trabalhadores atuavam para o cultivo da cana-de-açúcar. Mas isso, e é uma coisa que eu tenho notado que é recorrente, são empresas terceirizadas, né? E essas empresas terceirizadas contratam esses trabalhadores nas regiões da onde eles vêm, nessa especificamente, se eu não me engano, até o doutor Xavier me corrija, foi do Maranhão, do Rio Grande do Norte, que vieram esses trabalhadores. Geralmente, lá se oferece trabalho e eles vêm para os estados, né, onde prevalece essa forma de trabalho. Geralmente, eles vêm para cultivo de cana-de-açúcar, mas nós também vemos em outros lugares. Trabalho escravo não é só dentro do agronegócio, a gente também vê doméstico. Recentemente, foi um caso em São Paulo que causou muito espanto de uma trabalhadora tida como doméstica, né? E o que acontece? Existe uma terceirização, as empresas grandes contratam essas terceirizadas, e a verdade, gente, é que não existe milagre, né? Há uma conta matemática muito simples. Se você contrata uma empresa terceirizada que está oferecendo um produto que é de valor mais baixo, por óbvio, alguém vai pagar por isso. E eu falei produto de forma proposital, porque no trabalho escravo, a pessoa não é vista como humana, ela perde a sua característica de humano, ela passa a ser um produto, uma força de trabalho. E eu costumo dizer que quem atua no cultivo da cana-de-açúcar, além de perder a característica humana, né, que seria essa desumanização, ele também fica invisível para os olhos do mundo. É como se a pessoa não existisse. E o interessante é que eu li um estudo que você só escraviza a pessoa que você não vê como seu semelhante. Então, se um ser humano faz isso, é porque ele não vê aquela pessoa que está ali trabalhando, dando a força de trabalho, como ele próprio, né? É o que hoje muita gente fala de empatia. Não tem a menor empatia de ver que aquela pessoa está em condições indignas. Um outro ponto que eu gostaria de ressaltar é em relação à questão dessa noção dessa escravidão moderna, porque as pessoas não conseguem, até por fatores culturais, ver aquele trabalhador como escravo. Eu já escutei, e tenho certeza que outras pessoas que nos ouvem já escutaram, mas ele vive na pobreza, ele tem condições até melhores, ele está comendo. Rosana, eu vou interromper você só um pouquinho, porque você já falou várias coisas que a gente vai ter que esmiuçar ao longo do programa, que eu vou passar a palavra para o Xavier e depois volto para você, mas a gente vai continuar nesse mesmo
desse mesmo caminho. Vou depois deixar você falar um pouco sobre isso também, da condição de muitas vezes vulnerabilidade dessas pessoas, né, que acabam vítimas desse trabalho escravo, tá bom? Se passar a palavra para o Xavier, depois volto para você. Obrigada, porque senão eu vou engatar uma primeira e vou ficar falando. Obrigado, Rosana. Eu ratifico tudo o que você disse. Eu vou dizer a você, eu não me trato de doutor, que eu sou um humilde frade dominicano, envolvido nesse combate ao trabalho escravo aqui na Pastoral da Terra. Às vezes as pessoas imaginam que a palavra que a lei utiliza, o Código Penal, quando fala trabalho análogo ao de escravo, de uma certa maneira diminui a gravidade, como se não fosse, né? É bom esclarecer que, como a escravidão foi abolida no Brasil em 1888, não pode existir um trabalho escravo hoje legalmente. Portanto, a lei fala um trabalho análogo, mas nenhuma situação menos grave, infelizmente, que antigamente. E por isso a gente fala trabalho escravo, né? Tira esse adjetivo aparentemente diminutivo da gravidade, e considera que o trabalho escravo moderno é a forma atual da escravidão no mundo. Você sabe que, segundo a OIT, tem 50 milhões de pessoas submetidas à escravidão no mundo. Então, o Brasil não é o único país, não é necessariamente o pior. Em alguns aspectos, ele é um dos melhores, é bom que se diz, porque ele tem tido, desde 95, a coragem de olhar essa situação na cara e de começar a dar passos. Um deles foi justamente definir o que se entende por trabalho escravo moderno. Claro que o trabalho escravo de hoje não é a forma que existia durante os 4 séculos de tráfico negreiro e de escravização legal no Brasil. Por isso, tem que retirar da cabeça nossa essa imagem da pessoa acorrentada, chicoteada e obrigada a trabalhar sem parar. Embora vários aspectos análogos a essa situação apareçam. A pessoa não é mais acorrentada por uma corrente, mas por uma dívida, ou pelo confisco dos documentos de identidade, ou pelo isolamento geográfico. Imagine, no meio da floresta amazônica. Essa pessoa ela tem em comum com o escravo antigo que ela vem de longe, geralmente. Eu estava olhando os números de Goiás, de 95 para cá já foram libertadas 5.000 pessoas de Goiás, em torno disso. Mas apenas 2.000 dos escravos resgatados no Brasil inteiro são de Goiás. Significa que quem foi escravizado em Goiás, em boa parte, vinha de fora, como bem disse, Rio Grande do Norte, etc. E nós temos nas estatísticas uma clara indicação que, por exemplo, o Nordeste, reservatório da miséria do Brasil, né? Não exclusivo, é um dos maiores fornecedores. Então, o que a gente entende por trabalho escravo, justamente hoje, pode ser resumindo o que um trabalhador sempre nos diz quando ele vem bater na porta da CPT para denunciar. Eu fugi porque lá me tratava pior que animal. Eu aguentei, mas até a partir desse momento eu não aguentei mais. O que é tratar pior que animal? E tratar em condições degradantes, negando a dignidade da pessoa. Através desses elementos que foram já colocados por Rosana, comida, água, alojamento, equipamento de proteção, proteção da vida e da saúde da pessoa. Ser tratado pior que animal é ser obrigado a trabalhar sem parar, de sol a sol, jornada exaustiva, que mata a saúde e coloca a vida em perigo. Ser tratado pior que animal e ter, às vezes, a sua liberdade formal de ir e vir também cancelada, impedida. Xavier, agora eu vou cortar você um pouquinho para voltar para a Rosana, para a gente ficar fazendo esse bate-bola aqui. Exatamente. Então, tudo isso eu resumi na lei, no artigo 149, de uma forma bem clara.
Uhum. Rosane, você estava destacando que essas pessoas geralmente, né, acredito que na grande maioria, são pessoas que vivem em grande vulnerabilidade social, econômica, e que muitas vezes são cooptadas, né, são agenciadas para esses trabalhos, achando que vão ganhar mais, achando que vão melhorar um pouco de vida, então elas se propõem a mudar de estado, às vezes sabendo que vão trabalhar muito, em trabalhos muito pesados, né, por exemplo, na colheita da cana, ou algum outro tipo de trabalho rural, acreditando que vão ter ganhos maiores, que vão melhorar um pouco essa condição, né? Mas no fim, por causa dessa vulnerabilidade, elas se colocam também como vítimas, muitas vezes, né, desses agenciadores e desses patrões que colocam as pessoas nessa condição degradante. Era justamente, pegando o que você falou e o gancho que o doutor Xavier falou, o senhor talvez não seja doutor, um título, mas é doutor em ser humano, e eu acho que isso é muito bom. Aí, o que eu gostaria de falar é justamente no artigo 149 do Código Penal, porque hoje você pode não ter a sua liberdade restrita, mas não é isso que caracteriza o trabalho escravo. Pode ser um dos tipos que vão se adequar, mas não é só esse. Jornada exaustiva e condição degradante. A ministra Rosa Weber, ela deu um voto naquele caso da Fazenda Ouro Verde, em que ela fala justamente isso, que o trabalho escravo é aquele trabalho que tira a dignidade das pessoas. E é essa visão que tem que ser mudada, a questão da dignidade, o quanto ela é importante. Porque ela não é importante só para mim, só para você, ou para o vizinho, ela é importante para todo mundo. O problema é se tornar comum essa questão da miséria, da desigualdade social. E justamente vem do Nordeste, a maior parte do trabalho escravo vem realmente do Nordeste, porque a desigualdade, a precarização dessas condições de trabalho é que trazem eles para cá. Quando eles chegam aqui, eles são geralmente pegos os documentos, é dada uma comida que você não daria para um animal. A condição que você tem para descansar, quando você descansa, porque são jornadas exaustivas. E eu acho que essa interpretação que tem que ser dada ao artigo 149 do Código Penal é dentro, hoje, dessa nova perspectiva de direitos humanos. Então, muitas vezes, essas demandas de trabalho escravo, elas são julgadas improcedentes, e são julgadas improcedentes porque é uma interpretação de que o escravo é aquele que tem restrição de liberdade. E, na realidade, o trabalho hoje, o trabalho escravo contemporâneo, não exige, para adequação ao tipo penal, que haja restrição da liberdade. Você pode ter uma condição degradante, você pode ter uma jornada exaustiva, e isso já caracteriza o trabalho escravo. E eu sei que meu tempo está terminando. Eu só queria pontuar que eu achei muito interessante ontem, o Procurador-Geral da República pediu uma liminar no Supremo Tribunal Federal para que todos os juízes, com efeito vinculante, no caso, não declarem extinta a punibilidade pelo decurso do tempo nos crimes que envolvam trabalho análogo a escravo. Ana, traduz para a gente o que significa isso. Ele defende que isso é imprescritível. Quer dizer que você, hoje, tem a prescrição. O que significa prescrição? Pelo decurso do tempo, aquele crime não vai ser mais punido. Acho que assim fica bem claro, né? E isso, muitas vezes, é reconhecido nessa questão da condição análoga a escravo. Muitas vezes demora tanto, os processos têm os trâmites, tudo, acaba correndo muito tempo. E aí é declarada, então, que extinta a punibilidade, porque passou muito tempo. O que ele está tentando fazer, né, é para que esses crimes sejam declarados imprescritíveis. Hoje, isso não existe. E eu não sei como é que vai ser o comportamento ou a conduta do Supremo. Rosana, depois quero até falar com você sobre penalidades, como que esses processos geralmente caminham na justiça,
Mas para a gente fechar esse bloco, Xavier, dá para a gente falar um pouco do perfil dessas pessoas que acabam vítimas? E também, se possível, não sei se dá tudo no mesma resposta, o perfil dos patrões que fazem esse tipo de ação, que muitas vezes são até reincidentes, né? Que cometem esse tipo de ação mais de uma vez, né? Sim, é comum dizer, de fato, que os trabalhadores que são vítimas do trabalho escravo apresentam um acúmulo de vulnerabilidades. Mas dizer isso dá na metade do caminho, porque essas vulnerabilidades não caem do céu. Essas vulnerabilidades são produzidas por uma longa história de discriminação. Não é por acaso que 70% das vítimas dessa violação de direito são afrodescendentes. 95% no caso das vinícolas de Bento Gonçalves. E essa questão, inclusive, foi claramente destacada na sentença que condenou o Estado brasileiro lá em Washington, numa audiência em Washington, sim, e também na Costa Rica, na Corte Interamericana de Direitos Humanos, eu estava presente. Um caso que nós denunciamos. Dizem todas as letras, o trabalho escravo não acontece por acaso no Brasil, ele acontece por conta dessa discriminação estrutural, histórica, que nunca foi consertada, que fez com que o Brasil foi destinatário da metade dos africanos traficados durante os séculos do tráfico negreiro. A metade. Né? E que durante todos esses séculos foi considerado natural, um estado natural, esses escravos serem tratados como coisa. Então, o perfil do trabalhador escravizado hoje não é de uma pessoa que se propõe a migrar, que se oferece a um serviço. Uma pessoa que não tem alternativa nenhuma. Quando vem um gato, que é o nome desse intermediário de contratação, ele promete mil maravilhas, ele bota na mão daquele trabalhador que não tem o que dar para a sua família no dia seguinte, um valor. Diz, lá, tu vai ganhar mais ainda. E como que você vai resistir? Isso se chama escravo da precisão. E a palavra foi utilizada por vários desses trabalhadores, do Maranhão, por exemplo. A migração por precisão, por necessidade, por falta de alternativa. Então, quando você vai ver o perfil, e a gente tem, por exemplo, o perfil de todos aqueles que foram incluídos no seguro-desemprego desde 2003, em torno de 43 mil pessoas, dos 62 mil que foram resgatados efetivamente. Você vai ver que o analfabetismo, o baixo nível educacional formal é grande, que a questão racial predomina, que são 95% de homens, mas é porque a invisibilidade do trabalho escravo da mulher continua predominante. São pessoas sem a qualificação, são pessoas na força da idade, né, entre 18 e 30, 35 anos na maioria. Mas tem jovens e tem anciãos também, que também nos escandaliza. Então, o perfil desses trabalhadores é nítido. E combater o trabalho escravo começa primeiro a combater o que provoca a permanência dessa discriminação e dessa vulnerabilidade. Agora, o perfil dos empregadores, ele é objeto de muitas análises e pesquisas, né? Geralmente um empregador que pode ser até que é grande, mas que pode ser até pequeno e médio. Por exemplo, atualmente no café em Minas Gerais não é somente grandes empresas. Por exemplo, em Rio Grande do Sul, essas cooperativas juntavam pequenos viticultores, que nem sempre, inclusive, tratavam mal os seus trabalhadores. E são empresas que, muitas vezes, no lugar de contratar diretamente a mão de obra, contrata um contratante, terceiriza. Né? Terceiriza e utilizar um terceiro para, aparentemente, se responsabilizar para o trabalho sujo. Contrata, paga
cuida desse povo ou descuida, que eu não estou nem aí. E serve como desculpa depois de dizer, mas eu não sabia, eu entreguei para o cara, eu pensava que ele sabia fazer, etc. Esse aqui é uma hipocrisia sem nome. Né? Muitas vezes são empresários, empregadores que não residem no lugar da empreita. Isso na Amazônia, onde eu resido, é frequente. E aí gera esse discurso que a gente escutou recentemente um desembargador, mas que a gente tinha escutado do senador João Ribeiro, do estado do Tocantins, mas eu estou tratando eles melhor na minha fazenda que na miséria que eles vêm. Olha, a casa deles é bem pior. E isso são as condições rústicas que existem ainda no Brasil de hoje, como lamentando o que eles estão, na verdade, deveriam manter. Tem que interromper também, que o nosso tempo está acabando desse bloco. Vou chamar um rápido intervalo para a gente beber uma água. Daqui a pouco a gente volta para continuar falando sobre o trabalho escravo com os nossos 2 entrevistados, né, pessoas muito qualificadas para te explicar um pouco mais sobre essa questão tão preocupante no Brasil. Se você quiser sugerir temas para o Conexões, mandar críticas, sugestões, você pode entrar em contato com a gente pelas nossas redes sociais. A gente tem Twitter, Instagram, Facebook, YouTube. Tá vendo aqui embaixo? Só colocar TV UFG, procurar pela gente. Pode seguir, curtir, compartilhar e nos ajudar a construir a TV UFG. Além disso, a gente tem um canal fácil também, que é o WhatsApp. Eu vou falar o número para vocês, 62991811406. Se quiser tirar uma foto aqui da nossa tela, guardar esse telefone e também entrar em contato com a gente sempre que quiser. Volto daqui a pouquinho, não sai daí não. Estamos de volta com Conexões de hoje, que fala sobre trabalho escravo. Nós estamos conversando com a Rosana Padovani, juíza do trabalho, e também com o Xavier Plassat, que é coordenador, que trabalha na Pastoral da Terra, e juntamente, né, com esse trabalho da Pastoral de combater o trabalho escravo. Bom, vou voltar a palavra para a Rosana, para a gente continuar o nosso bate-bola aqui. Rosana, para que a gente possa falar sobre a questão judicial, né? Quais são as penalidades aplicáveis a pessoas, né, que submetem outras ao trabalho análogo à escravidão? E queria que você fizesse uma avaliação sobre como a justiça tem caminhado nesse quesito. Os processos demoram muito, essas pessoas, elas recebem penalidades ou têm que pagar indenizações? Como é que a justiça tem caminhado no sentido de punir os responsáveis por essa ação? A questão do trabalho escravo, ela tem consequências de ordem criminal e de ordem trabalhista. Na questão da ordem criminal, eles vão responder por crime, né? Até no artigo 149 tem as agravantes, que se referem quando a pessoa fica proibida de circular, né? É uma agravante, ou seja, não é, como eu insisto, não é do tipo. E eu até insisto, porque há entendimentos na justiça que eu li, e eu tenho certeza que o doutor Xavier também leu, em relação ao entendimento muito utilitarista, né? Traduzindo em palavras, que os fins justificam os meios, né? Então, se eu estou dando trabalho, não importa como eu dê. Que aí, no caso, isso foi voto, inclusive, dentro do Supremo Tribunal Federal. Na seara trabalhista, eu acho que houve uma grande evolução, né? Hoje, existem as multas, por exemplo, no caso lá do Rio Grande do Sul, das vinícolas, foi tentado um termo de ajuste com a empresa terceirizada, porque o que acontece hoje? Se terceiriza tudo. Quando se terceiriza tudo, como eu falei lá no início, é uma conta matemática. É muito mais barato eu terceirizar. Só que quando eu terceirizo, eu também tenho que fiscalizar essa terceirização. E essa empresa que terceirizou, ela pagou mais de R$1 milhão de verbas rescisórias, e a condenação para as 3 vinícolas, Aurora, Salton e
tem uma outra também, Garibaldi, se eu não me engano. Vai ficar em 7 milhões. Então, são valores bem altos. E foi proposto fazer essa empresa terceirizada um termo de ajuste de conduta. Ora, se eu vi que eu estou errada, se eu estou fazendo um trabalho que eu me insiro na tipificação penal, ou seja, no crime, eu vou fazer esse termo de ajuste de conduta para nunca mais aliciar trabalhadores para trabalhar em condições indignas. A empresa se recusou e ela teve todos os bens bloqueados. Então, eu acho que isso já é opinião minha, pessoal. Esse tipo de situação, se você bloqueia dinheiro e bens e passaporte, bloqueia a vida financeira e econômica de uma empresa, você consegue fazer com que haja realmente a punibilidade. Eu não estou falando que não vai ter a punibilidade criminal, eu estou falando da punibilidade. Sem problema, Rosana. A gente está acostumada aqui no Conexões nesse modelo remoto. Os meus gatinhos às vezes apareceram. A gente entende. Ela latiu porque ela escutou um cachorro latindo. E a punibilidade penal? O que a lei prevê para essas pessoas? Vou passar a palavra, então, para o Xavier, para ver se ela para de latir um pouquinho. Pode ser? Ok. Xavier, Tá, eu não vou falar... não vou falar tanto ainda dessa questão penal, vou esperar ali. A Rosana está em boas condições para falar. Mas queria também que você falasse uma coisa que você citou no bloco passado, que eu achei muito interessante. Você falou da invisibilidade do trabalho escravo das mulheres. Queria que você falasse disso porque isso me chamou muito a atenção. Isso acontece porque as mulheres que são colocadas nessa condição, muitas vezes, estão dentro das casas, né? A gente vê muitos casos, viu recentemente, né, de mulheres que trabalhavam em trabalhos domésticos e que estavam nesse tipo de situação. Você pode explicar para a gente um pouquinho o que significa esse termo que você citou? Sim, isso tem a ver com vários fatores. Primeiro, os setores econômicos nos quais prioritariamente foi identificada a prática do trabalho escravo, era setor exigindo um trabalho de força manual, até bruto, né? Desmatamento, trato de pasto na pecuária, que dominou por muito tempo na região amazônica as estatísticas do trabalho escravo. Aí você encontra majoritariamente uma mão de obra masculina. As mulheres, elas têm presença, sim, mas secundária, entre aspas, estão nas cozinhas, às vezes nos serviços sexuais também, né? Por estar nessa outra situação, por muito tempo, o foco dos fiscais não era elas. Aos poucos passou a ser. A gente fala muito do trabalho feminino que apareceu com grande proporção em situação de trabalho escravo, que é o trabalho doméstico. Isso é uma realidade dos 5, 6 últimos anos. Por muito tempo, por força da legislação que proíbe o acesso a um domicílio particular sem uma autorização judicial, não tinha essa possibilidade. Além de que a gente se estranha muito disso, se admira muito, como vizinhos que durante 40 anos souberam que aquela velhinha do vizinho não tinha nem nome, nem saída nunca da casa, e um dia, porque eles veem no Fantástico a descoberta de trabalho escravo numa região vizinha deles, mas será que ela não seria o caso? E passa a olhar essa realidade, tirando essa naturalização que se criou ao longo dos anos. Hoje, e no meio desses dois polos que eu descrevo, houve também todo um fluxo por muitos anos de mulheres envolvidas em trabalho escravo nas oficinas de confecção. Mulheres trazidas da Bolívia, do Peru, né? E empregada em oficina
subcontratado, terceirizado de grandes marcas, de grandes grifes de produto de luxo, como a Zara, né? Que é na área da confecção, e o que a Garibaldi está na área do vinho, né? Isso gerou um contingente importante de mulheres visibilizando essa situação de trabalho escravo. E, inclusive, eu acho importante que tem uma conexão também com a questão da punibilidade, né? Provavelmente a Rosana vai lamentar, como fazemos todos, que no plano penal praticamente não acontece nada, né? Tem penas previstas, mas não chega nunca a encarceração efetiva do povo. Agora, tem muitos outros meios de constranger quem praticou trabalho escravo. E justamente a partir dessa visibilidade, um setor econômico que pratique, que aproveita-se do trabalho escravo, no caso da confecção foi nítido, as ações de denúncia, de shame, em inglês a gente diz dá vergonha, publicamente, name, dá o nome aos bois, o que faz a nossa lista suja. Ela diz para o mercado e para a sociedade, olha, esses aqui foram flagrados praticando trabalho escravo. Vocês vão continuar comprando o produto deles? Vocês vão continuar financiando as atividades deles? Então, essa pressão que, inclusive, cada um de nós, como consumidor, pode participar em fazer, exigir, ela tem um efeito devastador, se bem conduzido, para inibir a prática do trabalho escravo. Tanto é que empresas do Brasil assinaram, desde 2005, um pacto nacional das empresas para combater o trabalho escravo. Já tem empresas que dão conta que não é possível continuar assim. Bom, infelizmente não sempre é curto, né? Eu tenho que ficar interrompendo vocês. Peço desculpa novamente. Rosana, queria que você só complementasse essa questão da punibilidade penal e que fizesse um acréscimo que o Xavier já destacou no bloco anterior, né? Que essas pessoas, elas passam a receber direitos trabalhistas a que elas têm direito, né? Indenização por tempo de trabalho, seguro-desemprego. Isso também é uma forma de garantir algum tipo de justiça para esse trabalhador, né? Em questão de punibilidade, o Código Penal prevê de 2 a 8 anos de reclusão. No caso de envolver menor ou decorrer de discriminação por raça, etnia, condição econômica, essa pena pode ser aumentada pela metade. E o que eu vejo é que há muita essa terceirização. Quando há terceirização, não é exatamente a Aurora que fez isso, é como o doutor Xavier falou, ela simplesmente passa a responsabilidade. Estão terceirizando, não tem nada a ver com isso. E é dessa forma, então, que elas agem. E elas jogam a responsabilidade para outra pessoa como se não existisse. Geralmente, essas empresas aí vão responder, e é aquela coisa, né? O barato vai sair muito caro para elas. Mas eu acho que, efetivamente falando, o que é interessante é realmente a indisponibilidade dos bens para que haja efetividade. E uma coisa que eu queria também pontuar, o trabalho da imprensa é fundamental. A divulgação das pessoas que são libertadas, o acompanhamento no Ministério do Trabalho e do Emprego, isso é muito importante, porque, como o doutor Xavier falou, é a questão da vergonha, né? A questão de ver essas empresas envolvidas, inclusive, eu fiquei sabendo que essas 3 vinícolas, feiras foram canceladas, participações em feiras em decorrência desses fatos. Bom, para a gente finalizar, nosso tempo está chegando ao fim. Xavier, você estava citando alguns mecanismos, né? Acordos internacionais que existem de combate ao trabalho escravo. A gente tem o trabalho da CPT, a gente também tem a lista suja, tem vários sites, né, e redes sociais hoje em dia que falam do trabalho escravo, o Repórter Brasil, por exemplo, De Olho nos Ruralistas. Queria que você falasse da importância disso para que as pessoas saibam
né, mais sobre isso e para que haja uma pressão, claro, nos nossos governantes, nas autoridades, para que haja um combate e uma prevenção desse tipo de crime. Eu acho que o essencial é termos consciência que temos que criar entre nós uma cultura de inconformidade absoluta com essa prática do trabalho escravo. Não tem tolerância zero. Como que podemos procurar atenuar a dimensão desse crime? Inclusive, a medida solicitada pelo Procurador-Geral da República é justamente considerar, como a Corte Internacional fez, que isso aqui é um crime contra a humanidade. Por isso que não tem perdão por si, não pode prolatar, não pode deixar o tempo correr até esquecer. Não pode se esquecer isso. Por isso é necessário que haja um conjunto de medidas voltado para conter a expansão desse crime. O Brasil tem muitos instrumentos, né? Falta, às vezes, aplicá-los. Desapropriação da terra por não cumprimento da função social da propriedade. É exatamente o caso, como uma fazenda pratica isso. Confisco da propriedade, quando se pratica o trabalho escravo. Foi aprovada uma emenda constitucional em 2013, e de lá para cá, por força da tentativa da bancada ruralista de virar o jogo e de mexer na definição do trabalho escravo, nunca foi aprovado meio de pôr isso em prática, barrar contrato e financiamento públicos ou de outras empresas. Nós estamos, nesse momento, junto com várias organizações, denunciando o Tribunal de Justiça de Paris, na França, em nome da lei do dever de vigilância, o Grupo Casino, porque ele é proprietário, um grupo francês, proprietário do Pão de Açúcar, que continua comercializando carnes oriundas de regiões embargadas, onde se praticou trabalho escravo, se invadiam territórios indígenas, etc. Então, cada vez mais a gente tem uma consciência das cadeias produtivas envolvidas no trabalho escravo e dos meios de focar com ações específicas medidas que vão bloquear a vontade de recomeçar por parte de... Porque, no fundo, o trabalho escravo é uma questão de lucro. E lucrar a custo zero. Isso... E aí cria dentro da própria classe capitalista uma violação das regras do jogo, entre aspas. Tem uns que praticam, outros não. E aí, como fica? Então, essa bizarrice, né, que é o lucro, é o motor do capitalismo, mas o lucro dentro de certas regras, essas regras não são pisadas no caso do trabalho escravo. E aí a gente consegue imaginar mecanismos que vão poder pressionar para que isso pare de acontecer. Tá certo. Muito obrigada. Rosana, quer acrescentar alguma coisa? Queria acrescentar duas coisinhas só, rapidinho. Uma delas é o que o Dr. Xavier fala, nós chamamos de dumping, porque o que acontece? A empresa que não tem trabalho escravo, que não terceiriza a atividade fim, ela tem um lucro X. Quem tem esse comportamento tem um lucro de 5x. Então, isso é uma concorrência desleal. E a outra coisa, eu gostaria até de recomendar, para quem se interessa pelo assunto, para quem quer ter uma noção, ver o filme Pureza, com a Dira Paz. Fala sobre trabalho escravo, é um trabalho magnífico que eles fizeram, e não tem como você não entender o que é o trabalho escravo vendo esse filme. É uma história real, e para mim, mexeu muito comigo ver aquele filme. Então, eu recomendo demais. Obrigada, Rosana, pela dica, também obrigada pela participação, foi muito bom poder contar com você aqui, todo o seu conhecimento, a sua experiência. Olha, eu que agradeço, foi muito bom, né? E estou sempre à disposição de vocês, e eu acho que a imprensa
está cumprindo o papel dela em denunciar isso, trazer os dados para a população, para a gente mostrar o outro lado do Brasil quando a gente sai da nossa bolha, né? Então, eu acho muito bom isso. Obrigada também, Xavier, por todo o seu conhecimento, por tudo que você compartilhou aqui com a gente hoje. A minha palavra final é: fique de olho aberto, não virar escravo. E uma mensagem da nossa campanha dirigida a toda a sociedade, a todo cidadão, a todo trabalhador. Denuncia, você presencia, denuncia, não deixa acontecer. Tá certo. Bom, antes da gente finalizar esse bloco, só vou te dar mais uma dica de como interagir com a gente. A gente tem um e-mail também. Se você quiser mandar um texto mais longo, informações de divulgação de eventos, de serviços, manda para esse e-mail que aparece aqui na tela, jornalismo@tvufg.org.br. Eu te espero no nosso próximo bloco para algumas dicas sobre cultura, educação e também sobre trabalho. Até daqui a pouquinho. Olá, estamos de volta com Conexões neste último bloco, que é todo dedicado a dicas, principalmente sobre qualificação profissional, também emprego. Então, acompanha aí. Primeira das nossas oportunidades é oferecida pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação. Ela oferece vagas para o curso básico de Introdução à Ciência da Computação da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Esse projeto é desenvolvido em parceria com a Fundação Estudar, que será responsável pelas etapas do processo de ensino e aprendizagem aqui no Brasil. O curso é gratuito, online e com carga horária de 70 horas. A versão é totalmente em português. Esse curso é introdutório de ciência da computação e voltado para quem não tem conhecimento sobre o tema. Para se inscrever, basta acessar o site desenvolvimento.go.gov.br, desenvolvimento.go.gov.br. Podem se inscrever pessoas a partir dos 10 anos de idade. E a Agência Municipal de Turismo, Eventos e Lazer lançou um concurso de desenho para a escolha do mascote do Parque Mutirama. O vencedor desse concurso vai assinar a nova marca do parque e ganhar um kit profissional de desenho, além de uma hospedagem com acompanhante em Caldas Novas. Para escolher, esse mascote, será realizada uma votação popular entre os desenhos finalistas, por meio das redes sociais da Prefeitura e do Mutirama. Você pode enviar a sua arte até o dia 1º de maio. E, para fazer isso, é bom acessar o link que você encontra no perfil do Instagram da Prefeitura, que é @Prefeitura de Goiânia, @Prefeitura de Goiânia. O nome do ganhador vai ser divulgado no dia 13 de maio. E o Instituto Federal de Goiás está com inscrições abertas para o preenchimento de vagas remanescentes para o primeiro semestre desse ano. São 300 vagas em 21 cursos gratuitos, que estão distribuídos nos campos Anápolis, Aparecida de Goiânia, Cidade de Goiás, Formosa, Goiânia, Itumbiara, Jataí, Senador Canedo, Uruaçu e Valparaíso. Opções aí pelo estado todo. Para o campus Goiânia, são 54 vagas, distribuídas entre os cursos de Bacharelado e Turismo e licenciaturas em História e Letras, Português e também Matemática. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pelo site ifg.edu.br/estude no IFG. O processo seletivo é simplificado, será realizado no dia 16 de abril, no campus que você escolheu, no campus em que o curso que você escolheu é ofertado. O resultado do vestibular será divulgado no dia 24 de abril. Para finalizar, nós temos mais uma dica, e essa específica para quem gosta de cinema, trabalha na área. Estão abertas as inscrições do edital que vai escolher os membros das comissões de seleção dos filmes do FICA 2023. As inscrições vão até o dia 9 de abril e podem ser feitas no site fica.go.gov.br, fica.go.gov.br. Serão selecionados 5 membros para a comissão de seleção da Mostra Competitiva Internacional Washington Novaes e 3 integrantes para a comissão de seleção das mostras competitivas
Cinema Goiano e Becos da Minha Terra. A remuneração pode chegar a R$7.000. A avaliação dos membros, né, que vão formar essas comissões, será feita por meio da análise dos currículos. E óbvio que é bom, né, ter experiência na área do audiovisual. O resultado do edital será publicado no dia 11 de abril, no site fica.go.gov.br. fica.go.gov.br. E o FICA vai ser realizado entre 13 e 18 de junho, na cidade de Goiás. Foi com essas dicas que eu finalizo o programa de hoje, agradecendo a sua companhia, a sua audiência e também te convidando a assistir o nosso programa às quintas-feiras, 4h30 da tarde, ou aos domingos, às 7 horas da manhã. Até mais!